telespectadora, telespectador. E esta entrevista com o Eduardo Maia, ela é direcionada a você que lida com licitações ou que precisa ter alguma atividade próxima. Eduardo Maia é um grande quadro, é uma pessoa extremamente reconhecida na área de previdência e eu vou fazer algumas perguntas muito relacionadas à nova lei de licitações. O que é que tem aí de novo? Quais são as novidades? Então, antes, deixa eu te falar um pouquinho quem é Eduardo Maia. Eduardo é graduado em Direito e também em Administração de Empresas. Ele tem pós-graduação em Gestão Pública, também em Direito Administrativo, em Programa de Desenvolvimento Gerencial, PDG, em Advanced Study Program, Transparência, Accountability, Compliance, Boa Governança e Princípio Anticorrupção, e tem palestrado em vários eventos, em várias atividades, ensinado na Escola de Contas do TCE-PE, na Escola da Advocacia, na Escola Legislativa e várias outras escolas relacionando sempre à questão da gestão pública e à licitação. Eduardo, é interessante que se observe também, ele é do TCE, de Pernambuco, desde 1984, e atualmente exerce o cargo de analista de controle externo, auditoria de contas públicas. Ele tem uma larga experiência também como gestor, não apenas como professor e como auditor, mas também como gestor. Então, vamos ver a entrevista de Eduardo Maia. Eduardo Maia, meu querido Eduardo Maia, muito obrigado por ter aceito o convite da Rede Previdência para nos dar essa entrevista. Eduardo Maia, bom, eu já falei aqui do histórico dele, né, do profissional que ele é, mas eu não falei da pessoa. Eduardo é uma pessoa maravilhosa, gentil, competente, né? Mas não é só aquela inteligência pela inteligência, é inteligência combinada com sabedoria, né? Tenho o prazer de ter trabalhado com ele em vários momentos no Tribunal de Contas de Pernambuco, em várias ocasiões, e também fora do tribunal, quando ele estava à disposição do Ministério Público, e posso atestar que nós temos muita coisa boa aqui para aprender. Então, Eduardo, muito obrigado por ter aceito a nossa entrevista. E já indo direto ao assunto, lei de licitações, né? Temos aqui uma novidade, fato novinho. E nosso site, nosso canal não é sobre licitações, mas esta entrevista é direcionada principalmente a gestores de regimes próprios, já que esses profissionais dos institutos de previdência de estados e municípios também precisam adotar, medir várias ações de licitação. Então, é um tema que interessa a todos nós. Eduardo, mais uma vez agradecendo, eu te pergunto o que é que houve de avanço com essa nova lei de licitações, né? O que é que ela traz de novo? O que é que você pode nos destacar? Ricardo, primeiramente eu quero dizer que é uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui nesse canal, no seu canal, de forma que a gente pode contribuir com algum tipo de conhecimento nessa área que é tão diversificada. E, na realidade, Ricardo, não é nem um convite. O que você me fez foi praticamente uma intimação, porque eu poderia negar qualquer coisa para você. Você que é uma pessoa que é minha colega do TCE, você é um amigo fraterno, um irmão muito querido, e você sabe disso. A gente, ao longo desse tempo, aí, pelo menos 2 décadas de convivência, a gente percebe no dia a dia. E exageros seus à parte em suas palavras, mas eu quero dizer que eu me sinto muito honrado em estar aqui com você e contribuindo com o seu público, de um modo geral. O que também eu posso, se você me permite dizer, é meu também, né? Já que a gente lida com gestão pública. E respondendo mais diretamente a tua pergunta, que tipo de avanço essa nova legislação ela traz para a gente, eu diria, Ricardo, que alguns avanços são mais notáveis, digo assim, né?
Vou citar pelo menos alguns aqui. Que pese que algumas pessoas entendem que é uma lei que não trouxe muito foco de avanço, ou pelo menos naquilo que era esperado. Eu sou de outra corrente. Eu não sei se é por ter uma característica otimista das coisas, como você sabe, sou, mas eu procuro aquela história do copo d'água pela metade, né? Eu procuro identificar e conseguir ficar o copo d'água mais cheio do que mais vazio. Lógico que a novidade ela vai precisando ser ajustada, vai precisando ser lapidada, mas isso o tempo, a própria dinâmica vai levar a isso. Então, eu apontaria como um dos principais avanços a própria unificação das regras, sabe, Ricardo? A gente tinha aí quase que um verdadeiro freio desde 1993 para cá, né, quando foi editada a última lei de normas de licitação, outras vieram como pregão, RDC, enfim, lei das estatais, que foi agregando, mas a gente, de 1993 para cá, é o quê? Quanto tempo já faz isso? 28 anos, vai fazer agora em junho. Então, é muita coisa, né? Então, é muito tempo, né? Mais de 2 décadas aí. Então, a gente vê que ficava meio que uma coxa de retalhos. E acho que um grande avanço foi esse. A gente tem quase aí um Código Nacional de Contratações Públicas com essa lei nova, né? A 14.133 de 2021. Outro grande avanço que eu identifico é entendimentos, né, digamos assim, do próprio TU, do próprio Tribunal de Contas da União, da própria doutrina, que ao longo desse tempo, de 1993 para cá, se posicionando, e aquilo que eu disse, eu ressalto mais uma vez, a dinâmica da vida vai exigindo que aquilo que tinha esse entendimento há 15, 10 atrás é perfeitamente legítimo hoje ser outro, por conta da própria dinâmica. Então, a gente percebe que essa lei, essa nova lei de licitação, novíssima, né, lei de licitações, ela tem esse avanço na positivação desses entendimentos do TCU e doutrina. E eu poderia me alongar mais em tantos outros avanços, mas eu acho que esses dois eu gostaria de destacar nesse momento. Sim, também me lembrei de um terceiro. Né? Eu gosto sempre de afirmar minhas coisas, estruturando pelo menos em 3 pilares, como um banquinho que tem 3 pernas. Então, pelo menos 3 eu gosto de trazer, de ressaltar. E um terceiro avanço que eu identifico aí, que nós identificamos, é, digamos, a elevação de segmentos, de coisas que davam estrutura à própria licitação, mas que não estavam, digamos assim, consolidadas como princípios, né? E a gente vê claramente, entre tantos outros princípios nessa lei de licitações, o planejamento, a transparência, a segregação das funções dos agentes, hoje, agentes de contratações, positivado como princípio, elevado, consolidado à categoria de princípio. Isso eu acho que também é um grande avanço e merece ser visto. Eduardo, eu já te vi falando sobre esse tema e você falou de avanços e inovações, como se existissem aspectos, existisse a diferença, né? Então, essa segunda pergunta que eu te faria é: quais foram essas inovações? Também várias inovações, Ricardo. Eu destacaria algumas dessas, são diversas inovações, destacaria algumas delas, como, por exemplo, a gente vê nas licitações, antes da entrada em vigor dessa novíssima lei, né? Aliás, é bom deixar claro que essa lei 14.133, a nova lei de licitações e contratos administrativos, ela já está em vigor, tá? Ela entrou em vigor lá na data de publicação de 1º de abril, mas mais na frente eu vou falar nisso também, que é uma outra coisa que a gente vai precisar ver, com relação a, durante 2 anos, o funcionamento de 2 normas. E como é que vai se dar isso? Complicado? Não se assustem. Não será com nada complicado. Mas a gente via nos processos licitatórios, nos certames licitatórios anterior à nova lei de licitações, a gente via como única modalidade que se utilizava, que lançava a mão de inovações tecnológicas, né, ferramentas de TI, era o pregão, né, sobretudo o pregão na forma eletrônica. E nessa nova lei licitatória, a 1433, a gente vê como uma inovação que isso se estende, vai além do pregão, isso se estende para todas as demais
modalidades. Modalidades, inclusive, que uma das inovações também que eu também vou dizer mais adiante, é a exclusão de algumas modalidades e a inclusão de uma outra, que eu vou chegar lá, tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu digo que uma inovação que salta aos olhos é o uso de ferramentas de TI, a utilização de ferramentas de TI, além da modalidade pregão, para as demais modalidades, né? A gente também percebe claramente a necessidade que se tem nesse mundo tão tecnológico, né, sobretudo acelerado com essa pandemia. A gente percebe também que a lei de licitações, essa nova, ela também traz como inovação a criação de um tal nacional, veja lá, de um portal nacional de contratação pública, né, onde você vai ter ali a consolidação de informações, você vai ter ali dados importantes para os gestores, quer seja do segmento municipal, estadual, enfim, você tem tudo ali, né, que possa lhe dar até como respaldo e até para exercício de controle, né? Você vai encontrar, por exemplo, né, o gestor público ele vai encontrar, por exemplo, os subsídios necessários a uma boa contratação, né? Uma boa contratação. Há quem diga, Ricardo, se você me permite, dizer que as licitações, naquele conceito que a gente está acostumado, sobretudo para concurseiro, né? Aquele conceito jurídico que licitação é um procedimento administrativo que visa identificar a proposta mais vantajosa, mas vai mais além disso, vai bem além disso. Licitação vem a ser um mecanismo que a administração pública tem para contratar bem, né? E convenhamos, coloquemos-nos, né? Nos coloquemos no lugar daquele particular que precisa de informações para oferecer boas propostas condizentes às necessidades da administração pública. Então, é necessário que esse particular ele tenha informações. Então, o conceito geral de licitações vai muito além, no meu entender, daquilo que é relatado, daquilo que é trazido na literatura, né? Direito administrativo, enfim, isso vai mais além. Na realidade, a licitação é aquele tipo de mecanismo que quanto mais informações você puder dar ao particular, mais condições ele vai ter de lhe propor, de oferecer a satisfação da necessidade da administração pública, né? Então, eu encaro isso como a criação desse portal como um grande avanço, uma grande inovação, né? com isso, esse portal. Quem sabe a gente também pode identificar como uma inovação a própria desburocratização, né? Onde a gente ainda não somos de uma geração que nós vimos, né? Nós chegamos ao serviço público ainda antes até da Lei 866, na verdade, chegamos ainda a existir um decreto, Lei 2200, lá de 86, mas que a gente mergulhou mais, digamos assim, na 866, a partir de 1993. E de forma que nós ainda vínhamos ainda de uma geração muito engessada, bem diferente do que é o serviço público hoje, e aí a gente desmitifica toda aquela coisa que o serviço público tem que ser engessado de forma alguma, né? Mas aí está vendo exatamente o contrário, as próprias normas elas estão positivando isso. Então, a gente percebe, Ricardo, a necessidade que se tem de desburocratizar. Por exemplo, não há nenhuma necessidade mais hoje em dia, já havia já há muito tempo, né? Mas, repito, isso estava como entendimentos doutrinários de TCU, de TCEs, enfim, mas agora está positivado, né? A não necessidade mais, por exemplo, de reconhecimento de firmas em determinados casos, sobretudo com a tecnologia da informação, autenticidade de documentos, quando você tem como verificar isso, você via mais esses procedimentos no pregão, né? Mas agora, nessa ideia de desburocratizar, de desengessar do certame licitatório, se estende do pregão às demais modalidades, né? Já que a gente está falando de desburocratização, e eu falei sobre pregão, percebo também uma grande dificuldade que se
tinha, sobretudo, aos agentes públicos, aos pregoeiros, de um modo geral, às equipes de apoio aos pregoeiros, né, ao gestor, de um modo geral, a todos aqueles atores que são envolvidos em certames licitatórios, era alguma dificuldade na definição do que vinha a ser bens comuns, serviços comuns. Esse é um serviço especial, não é? Pode fazer para o pregão, pode não fazer. Então, a gente tinha aquela coisa meio que no ar. Eram entendimentos doutrinários, eram decisões, deliberações de órgãos de controle, como os TCs, o TCEs e tal, e ficava sempre aquela coisa meio que no ar. Essa lei traz uma inovação fantástica, que é a definição clara, sucinta, do que vem a ser bens e serviços comuns e especiais. Agora, tem uma coisa, que a gente, enquanto gestor público, ouvia falar naquela coisa tal de fornecimento contínuo. Olha, você não tem ideia como o agente público, aquele que conduz a licitação, e como também os profissionais de controle, como é o nosso caso, exercício de controle, externo ou interno, não importa, tinham dificuldade para entender de forma, digamos assim, mais segura o que via a ser serviço contínuo. Então, olha, havia aí uma série de discordâncias, né? E, no entanto, essa lei ela trouxe essa definição de forma mais clara. E mais uma inovação. Sabe o que é, Ricardo? É a existência do fornecimento contínuo. Da mesma forma que sempre existiu o serviço contínuo, o legislador ele passou a reconhecer também a existência do fornecimento contínuo. E a gente, tenho certeza disso, a gente vai ter a oportunidade de falar mais especificamente sobre esses casos de serviço e fornecimento contínuo, sobretudo fornecimento contínuo, que é uma figura relativamente nova, né, no entender das contratações públicas. Apesar que, em 2010, 2011, não me recordo muito bem, o Tribunal de Contas da União se deparou com a situação em que, foi até com a Hemobras, aqui de Pernambuco, aqui em Pernambuco, o TCU se deparou com a situação de um fornecimento que ele se mostrava contínuo, mas tinha, digamos assim, assento, né, na nossa legislação de contratação pública. Então, isso eu vejo como uma grande novidade, Uma outra grande novidade também que a gente percebe é a extinção, como eu disse, a extinção daquela famigerada modalidade chamada convite, né? Alguns se referia a essa modalidade como carta-convite, pouco importa. Né? Na realidade, ao pé da letra, convite, carta-convite, era o instrumento convocatório da modalidade convite. Mas era uma modalidade convite que muitas vezes ela era mal utilizada, né? Era mal utilizada. Então, de forma que, para que não se tenha dúvidas quanto a isso, o legislador achou por bem extinguir essa modalidade, como também a tomada de preço. Né? Eram modalidades que, de alguma forma, engessavam, né? Então, fazia com que as licitações elas se tornassem não um meio, mas um fim, né? Algo como se o processo de licitar fosse mais importante até do que o próprio resultado, o próprio objetivo. Ora, um processo licitatório, um certame licitatório, Ricardo, ele não se encerra em si, né? Ele não existe em função de si. Na realidade, um processo licitatório, que é um conjunto de atos ordenados, contínuos, ele é um meio para alguma coisa, ele busca alcançar um objetivo. E que objetivo? Dentre outros, a gente pode destacar selecionar a proposta mais vantajosa, né? E aí, para selecionar a proposta mais vantajosa, é necessário que a administração pública dê o máximo de informações ao particular possível, né? Para que ele possa apresentar, digamos assim, uma proposta condizente com a necessidade da administração pública. Né? Então, da mesma forma que o legislador ele extingue essas duas modalidades, né, convite e tomada de preço, ele institui uma outra chamada diálogo competitivo, né, porque a gente sabe que existem situações que são deveras complexas, são muito complexas, e a própria administração pública ela
muitas vezes ela não tem o conhecimento, e nem é obrigada a ter, isso é legítimo, inclusive, né? Não tem o conhecimento necessário para atender alguma necessidade, e, repito, de alta complexidade, como eu disse, sobretudo que tem inovações, soluções inovadoras, melhor dizendo. Então, bem a calhar essa nova instituição, essa nova modalidade denominada diálogo competitivo. Isso eu percebo isso como uma grandíssima inovação, né? Além de tantas outras que permanecem, a exemplo da modalidade concurso, por exemplo, não tem nada a ver com concurso público para preenchimento de... Né? O concurso que a gente fala aqui é aquele concurso como modalidade de licitação que objetiva, digamos assim, premiar, né, um trabalho artístico, um trabalho intelectual, enfim. Antes, o critério de julgamento pela Lei 866 não tinha em seu arcabouço, digamos assim, em sua exigência, o conteúdo artístico, enfim. Né? Agora, pela lei nova de licitações e contratos administrativos, a gente vê como modalidade, critério de licitação, melhor dizendo, nessa modalidade, na modalidade concurso, essa técnica, esse conteúdo artístico, né? Essa melhor técnica, de um modo geral, a gente percebe isso também como uma inovação. Né? Uma outra inovação importante, me permita aqui, em alguns momentos, Ricardo, fazer até que quase que uma comparação, um link com a lei atual, com a 866. Né? Não que isso seja, digamos assim, do todo seja bom, mas para a gente dar alguns esclarecimentos, eu penso que seja importante a gente fazer um pouco desse link. Né? Então, para você ter uma ideia, nos processos licitatórios, de um modo geral, você tinha ali, para sua condução, você tinha as comissões de licitação, com exceção do pregão. Né? O pregão era uma figura chamada pregoeiro. Tá? Então, a gente tinha para o pregão, a licitação na modalidade pregão, pregoeiro. Para a modalidade concurso, o leiloeiro. Aliás, concurso não, para a modalidade leilão, leiloeiro. Para a modalidade concurso, você tinha uma comissão específica para aquele concurso, né? Para aquela licitação naquela modalidade de concurso. E para as demais modalidades, você teve as comissões de licitações. Agora não, agora é completamente diferente. Até para que se tenha um caráter mais profissional. Olha, Ricardo, eu vou dizer uma coisa a você. Quem é agente de licitação hoje, quem é agente de contratação, inclusive, é a denominação que essa lei nova dá, né? Quem conduz a licitação. Quem é agente de contratação hoje precisa se profissionalizar cada vez mais. E não digo profissionalizar com cursinhos apenas, estou dizendo na questão da prática mesmo, né? Em fazer bom curso, se preparar, se capacitar, tal, tudo isso é importante, porque as exigências elas passaram a ser bem mais por essa nova lei, né? Em que pesem terem exigências maiores, mas fica mais detalhado e não diria mais fácil, mas fica mais compreensível a você conduzir, ao profissional de licitação, conduzir os processos. Então, a grande idade que a gente percebe aí é que, com essa nova lei de licitação, acaba-se, né, extingue a figura da comissão de licitação, e sim um agente de contratação. E esse agente de contratação vai ser parecido com aquilo que o pregoeiro fazia no pregão. Aliás, fazia não, faz, né? Porque, como eu disse, durante esses próximos 2 anos que a gente está vivendo, aqui de quando essa lei nova entrou em vigor, em 1º de abril desse ano, a gente vai ter aí 2 anos, né? Não uma mistura, não um liquidificador onde vai jogar todas as normas e vai se fazer o processo licitatório. Não. Mas durante 2 anos a gente vai ter a vigência dessa nova lei, tá? E a continuidade da vigência da 866 e de mais normas aí que regulam, que regem, né, as contratações públicas de um modo geral de bens e serviços. Então, como é que você vai fazer essa distinção? Ora, o gestor ele vai ter que optar qual a legislação que ele vai seguir. Então, se ele segue, por exemplo, a lei, ele não há que se falar
em pregoeiro, não há que se falar em comissão de licitação. Não é? Se ele sai a lei nova, pela nova denominação, é agente de contratação. Mas ele tem a opção durante esses 2 anos, ele não seguir essa novíssima lei. Ele vai optar para seguir, por exemplo, a lei do pregão, né? Por 2 anos ainda vai estar em vigor a 10.520, tá? Sobretudo o decreto 24 lá de 2019, pregão eletrônico. Então, lá ele vai identificar se ele opta por essa condução na lei anterior a essa nova, durante esses 2 anos isso vai ser possível, repito, ele vai optar, logicamente, pelo pregão na condução do pregoeiro. Mas essa nova lei extingue essa figura, né, de pregoeiro. A gente vai ter o agente de contratação, que também vai ter o API, a equipe de apoio. Tudo igualzinho como é do atual pregão, né, regido pela Lei 10.520. O pregão regido pela Lei 10.520, existe o pregoeiro e uma equipe de apoio. Então, a inovação, a novidade é que todo, digamos assim, esse parâmetro ele é estendido para além do pregão, nova lei, né? Ele é estendido para além do pregão, nas outras modalidades também. A gente percebe também, já que a gente está falando em pregão, que na modalidade pregão, com base na Lei 10.520, que durante esses 2 anos continua em vigor, a gente percebe a inversão de fases. Tá? Com essa lei nova, a novíssima lei, a 14.133, essa inversão de fase aplica não apenas ao pregão, se estende a todas as outras modalidades licitatórias, né? Como também a gente percebe que as contratações diretas, elas parecem que tomam um prumo, digamos assim, mais, não só legítimo, eu diria mais compreensível e lógico. Né? Um exemplo, Ricardo, numa contratação direta, uma dispensa de licitação, por exemplo, se previa a possibilidade de se fazer locação imobiliária. E eu, particularmente, eu nunca entendia por que aquilo era como dispensa. Mas deveria ser, ao meu entendimento, né, ao meu juízo, deveria ser com uma inexigibilidade, não uma dispensa de licitação, e sim uma inexigibilidade. E o legislador ele veio corrigir isso, né? Uma contratação direta para locação de um imóvel, por exemplo, por essa lei novíssima, ela não se dá mais como dispensa, mas sim como inexigibilidade. E aí a gente tem tantas outras, como eu disse a você, tantas outras inovações, né? A gente poderia passar boa parte do tempo aqui falando aqui, o dia esmiuçando e tal, enfim. Mas a gente, quem sabe, a gente tem uma oportunidade mais na frente para isso. E para encerrar essa parte das inovações, destacaria, por último, que é um grande feito, né? Como inovação, é a criação de um canal de conciliação, de mediação, de arbitragem mesmo, né? em que o legislador buscou inserir, positivar esses meios alternativos de resolução, Ricardo, de controvérsias, né? de obscuridade, digamos assim, na execução de contratos administrativos, né? Demandados lá por processos licitatórios. Então, eu vejo isso, Ricardo, como grandes inovações, né? E tem outras aí que influenciam no controle, mas aquilo que eu disse a você, oportunamente a gente pode falar sobre isso, entendeu? Ok, Eduardo, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu queria que você realçasse aí qual é a mensagem, qual é a grande mensagem que você poderia passar em relação à nova lei de licitações, e aí também deixar o espaço totalmente aberto para que você possa trazer as considerações que você achar mais apropriadas. Olha só, como em qualquer inovação, tudo aquilo que é novo, né, sempre traz algum desconforto. Isso é normal, isso é legítimo na vida da gente, no ponto de vista profissional, pessoal. Isso está aí a pandemia que não nos deixa mentir sobre isso. Quanto de coisas, digamos assim, não tão boas, para não dizer ruins, nos impactou diretamente. Mas, por outro lado, a gente aprende muito, pelo menos eu imagino que boa parte das pessoas tenham aprendido, por exemplo, portar mais com o outro, conviver mais em casa, tá? Uma série de
coisas e conviver mais com família. A gente aprende muita coisa, a gente amadurece. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, mesmo sendo novidade, essa lei, ela, por mais desconforto que ela traga, ela também traz, na sua balança de prós e contras, ao meu sentir, ela pesa mais os prós do que os contras, né? Ela agrega mais do que desagrega. Ela mais traz coisas positivas do que negativas, né? Mas isso, repito, como qualquer outra coisa na vida, não esgota as discussões, né? Esses aprendizados, essas novidades que eu acabei de relatar e tantas outras que a própria lei tem, a nova lei tem, ela tem a possibilidade de ir sendo aperfeiçoada, né? Ela tem a possibilidade de ser aperfeiçoada. O grande problema que eu vejo, Ricardo, é se por um acaso não se fizesse nada, Inclusive, tem uma frase interessante que eu gosto, né, de Chico Buarque, né, o sábio Barcelona, que diz o seguinte: as pessoas, deixa eu ver como decoro muito, não. As pessoas têm medo das mudanças, né? As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo é que as coisas nunca mudem. E eu comungo com esse pensamento, com essa mensagem, né? Há também uma outra frase que eu gosto muito, que é de Fernando Abreu. Caio Fernando era né, escritor gaúcho, premiado escritor e romancista, que ele diz o seguinte: não tenham medo das mudanças. Coisas boas se vão, para que outras melhores possam vir. E é verdade, né? Coisas boas se vão para que outras melhores possam vir. Ainda que a gente reconheça que essas coisas que vêm, essas novidades que vêm, se aperfeiçoando. E que os agentes públicos que dirigem essa área de contratações públicas não se angustiem, porque tudo se adapta, tudo se encaixa, de forma que, quando uma licitação, um processo licitatório, como eu costumo dizer, não é conduzido apenas por um agente público, né, por agora denominado agente de contratação. Na realidade, o nome já diz alguma coisa, é processo. Você tem vários atores, desde aquele que demanda lá atrás, como aquele que ordena a despesa, como aquele que contingencia a dotação sanitária, aquele que recebe, aquele que dá o seu parecer jurídico, enfim, o seu parecer técnico. Todos eles são atores que são inseridos no processo licitatório à medida que ele vai crescendo, né, evoluindo. Então, não se angustiem com essas novidades, porque as coisas vão se amoldando, as coisas vão se assando. E, para isso, as informações elas são primordiais, o conhecimento é primordial. Então, eu quero dizer, e encerrar minha fala de verdade, é que um processo licitatório, eu costumo dizer, parece uma licitação, melhor dizendo, né? O processo é o meio, né? O processo é a formalização de uma contratação. Mas a licitação e certames licitatórios, de modo geral, podem ser comparados a um bisturi, né? Um bisturi nas mãos de alguém intencionado, ele pode até chegar a tirar uma vida, né? Você bota aqui no pescoço do sujeito lá, tira uma vida. Mas nas mãos de uma pessoa qualificada, nas mãos de uma pessoa bem intencionada, que tem um conhecimento mínimo para conseguir aquele bisturi salva vidas. Então, o problema não é o bisturi, o problema não é o certame licitatório. A questão do certame licitatório, muitas vezes, desviado do seu objetivo, o problema chega a ser da forma que é usado e por quem é usado. Né? Então, eu queria encerrar a minha participação dizendo isso, Ricardo, de ser a possibilidade de compartilhar o post dessa orientação. Eu gosto de dizer que eu sou alguém que tem curiosidade e está sempre buscando, né? E como já dizia aquela frase de que só sei que nada sei, né? Porque significa dizer que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais a gente sabe de alguma coisa, mais a gente percebe que precisa conhecer mais e a gente nunca para, é aquela bola de neve. E é isso. Quero deixar para você
e para os seus espectadores, seus ouvintes, colaboradores, o meu fraterno abraço. Eduardo, muito obrigado. Falamos com o Eduardo Maia. Você pode ver, né, que é um dos grandes nomes, é um dos grandes quadros, um dos grandes especialistas de licitações no país. É uma pessoa que já atua há muito tempo nessa área, inclusive ensinando na Escola de Contas do TCE e certamente em outros vários ambientes. Então, Eduardo, muito obrigado por ter compartilhado o seu conhecimento conosco e as portas da Rede Previdência seguem abertas para ti. Obrigado.